Que a paz seja convosco. O principal motivo da criação deste material é a divulgação do nome sagrado do nosso Salvador, Yehoshua. Através de algumas pesquisas, percebemos que muitos têm tido a intenção de divulgar o verdadeiro nome do Messias. Entretanto, percebemos que muitos têm feito de maneira equivocada, atacando outras religiões, crenças e denegrindo a imagem de pastores e bispos. Essa não é e nunca será a nossa intenção, pois cremos que cada um responderá diante de Deus pelas suas ações. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo a sua obra. Salmo, capítulo 62, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo a sua obra. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Convidamos a você que nos ouve conhecer melhor a fé que os apóstolos e profetas viveram, a fé que uma vez foi dada aos santos. E Yehoshua, o nome que veio do céu para a nossa salvação. Gostaríamos de trazer até você algumas reflexões. Para isso, iremos fazer algumas perguntas. Você crê nas Escrituras Sagradas? Você crê que aquele que morreu no madeiro é o nosso Salvador? A mensagem que os apóstolos e profetas pregaram é verdadeira? Através dessas questões, queremos levar você a refletir na importância de conhecermos a Deus pelo seu único nome. Assim como nós, desejamos que você compreenda que se não soubermos e invocarmos o nome de Deus, não seremos salvos, porque a família de Deus, nos céus e na terra, toma o seu nome. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel, capítulo 2, versículo 32. Com o auxílio do Espírito de Deus, quando examinamos as Escrituras, somos despertados a conhecer o valor do nome sagrado para a nossa salvação. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 9, está escrito: Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 12, diz: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E Lucas, capítulo 24, versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Agora que vimos pela Escritura Sagrada a importância que há no nome do nosso Deus, faremos mais uma pergunta. No que isso implica? A resposta está na Escritura Sagrada, pois nela há vida eterna, conforme o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. No livro do profeta Joel está escrito: E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel, capítulo 2, versículo 32. Vemos por este texto que conhecer a Deus pelo seu nome implica em salvação. Mas quantos nomes existem para a nossa salvação? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Vemos que Deus deu um único nome que é sobre todos os nomes. Sabemos que existem inúmeros manuscritos e muitas traduções que resultaram na alteração dos nomes originais.
como por exemplo o nome de pessoas, de cidades e principalmente do Salvador. No entanto, tratando-se do nome do Messias, nenhuma tradução ou manuscrito considerou a forma completa do nome, que é Yehoshua, conforme profetizado na Bíblia hebraica. Zacarias, capítulo 6, versículos 9 ao 15. Já o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, nos alertou, e ele mesmo reconhecia que, dado por Deus para a nossa salvação, só há um único nome, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. O benefício de invocar o nome sagrado é, dentre muitos outros, ser chamado filhos de Deus. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Portanto, de uma forma resumida, vimos a importância de conhecermos o nome sagrado e que, através de sua invocação, recebemos o perdão e o galardão da vida eterna. Então, qual nome devemos invocar para a nossa salvação? O eterno Deus, pela sua sabedoria, disse que colocaria o seu nome em alguém, dando assim a oportunidade para todos os seus o conhecerem. O nome de Deus foi manifesto pela primeira vez em Oséias, que era um tipo do Messias, o Cristo. Oséias era o anjo do qual disse o eterno Deus que haveria de introduzir o povo na terra de Canaã. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Êxodo, capítulo 23, versículos 20 e 21. No livro de Números, capítulo 13, versículo 16, vemos o cumprimento dessa escritura. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Yehoshua. Assim sendo, Yehoshua, o filho de Num, sendo figura de Machia, introduziu o povo na Canaã terrena, enquanto Yehoshua, o Machia, nos introduz na Canaã celestial. Porquanto Moisés colocou em Oséias o nome divino, chamando-o Yehoshua, que erroneamente traduziram em português para Josué. O nome sagrado tornou-se plenamente conhecido na manifestação de Machia, quando o anjo se revelou a Maria, dizendo: Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Yehoshua, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus, capítulo 1, versículo 21. A ordem de Machia foi que esse evangelho fosse anunciado a todas as nações até os confins da terra. Lucas, capítulo 24, versículo 47. Sendo assim, o evangelho que os discípulos pregaram antigamente é o mesmo que pregamos hoje. O nome que pregamos hoje é o mesmo que o apóstolo Paulo ouviu da boca do próprio Senhor, como podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 13, 14 e 15. Ao meio-dia, ó Rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Yehoshua, a quem tu persegues. Nós, as testemunhas de Yehoshua, estamos trazendo esse evangelho até você, anunciando o mesmo nome que foi conhecido e pregado pelos apóstolos. Lembre-se, Pedro testificou: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos,
capítulo 4, versículo 12. Portanto, meu amado e minha amada, convidamos você, através dessa mensagem, a fazer parte dessa família que toma o nome sagrado. Hoje, você se torna conhecedor do verdadeiro nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quem é Yehoshua? Nosso Salvador é israelita da tribo de Judá, nascido de mulher, em Belém da Judéia, sendo assim filho de Davi segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Portanto, nosso Salvador tem duas naturezas, a humana e a divina, sendo verdadeiro homem e verdadeiro Deus, conforme a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Yehoshua Mashiach. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E também, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Vemos através da palavra que a divindade foi revelada por meio da natureza humana. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Yehoshua: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Evangelho de João, capítulo 14, versículos 8 e 9. Eu e o Pai somos um. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. A palavra nos ensina: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. O Criador do universo é aquele a quem João testifica. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 e o versículo 12. Somente os escolhidos terão o privilégio de conhecer a Deus e invocar o seu nome. Vemos a importância do nome para a salvação, pois só seremos filhos de Deus crendo no seu nome. Se você é um escolhido de Deus, certamente terá a compreensão do seu nome sagrado, pois disse o Eterno: por isso, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia, saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Isaías, capítulo 52, versículo 6. O profeta Isaías disse também: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Examine diligentemente, pois nos textos citados ficou claro que para nossa salvação precisamos invocar o nome sagrado do Senhor, e este nome é Yehoshua. O trabalho da Igreja de Mashiach na terra não é outro senão o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Agora que você já sabe a verdade sobre o nome sagrado do Senhor Yehoshua, a decisão é sua. Não se esqueça que vale a pena estar do lado da verdade de Deus, pois está escrito: as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. Salmo, capítulo 119, versículo 160. E também: guia-me na tua verdade e ensina-me. Salmo, capítulo 25, versículo 5. Muitos prestam seu serviço, cumprem com sua missão, mas infelizmente fazendo o oposto daquilo que de fato agrada a Deus. Anuncie a verdade, ajude-nos a encontrar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e o eterno Deus te recompensará. E Yehoshua, o nome que veio do céu para a nossa salvação.